Esse é o Ancapso e nós vamos falar do novo representante de São Paulo no CFM que a imprensa em geral não gostou do cara. Achou que o cara é um absurdo. Como assim? O cara defendeu o uso de determinados remédios da Covid que a imprensa tinha certeza que não funcionavam e coisa e tal. Embora muitos médicos tenham usado e com bons resultados, né, e com boas considerações e tal, não, mas não pode, porque a imprensa chegou à conclusão. Ele chega a um absurdo. Olha só que coisa engraçada esse cara aqui, ó. Reinaldo José Lopes. O cara é jornalista especializado em biologia e arqueologia. Essa é a qualificação do cara. Aqui, ó. Órgão que representa médicos continua refém de polêmica vazia por causa de posicionamento político. Ou seja, quem está se posicionando politicamente, segundo ele, segundo o José Lopes, Reinaldo José Lopes, é um médico que atuou durante anos, que tratou um monte de gente durante a pandemia. Ele, ou aquele médico bolsonarista de direita e coisa. Não, eu não estou me posicionando politicamente, eu estou falando isso aqui do ponto da certeza absoluta que eu tenho como jornalista especializado em arqueologia, né? Eu vou te falar um negócio. O cara não se enxerga, não, ele não percebe que é ele que está polemizando a coisa, que é a esquerda que trouxe esse negócio porque queria justamente que a pandemia fosse muito ruim no Brasil, e aí adotou todas as técnicas ao contrário no jornalismo brasileiro. É o caso da CPI da Covid, vocês lembram disso? Em que você tinha de um lado, né, o pessoal que era da direita, que defendia tratamentos off-label de determinados remédios e coisa e tal. Era todo mundo médico, com vários anos de experiência e coisa e tal. Do lado da esquerda tinha um biólogo lá do Rio Grande do Sul, tinha uma moça que era recém-formada em medicina, mas que nunca exerceu, tinha não sei o que lá, só gente que não era médico de verdade. E, no entanto, eles acham que nós estamos politizando a coisa. Não foram eles que politizaram a coisa, não. Eu acho, cara, esse é o cúmulo do absurdo. Esse pessoal não consegue se enxergar, cara, é um absurdo. O jornalista está criticando o médico que, segundo ele, tratou não sei quantas mil pessoas aqui com o negócio. Olha só, não me interessa se o remédio funciona ou não funciona, mas eu acho que os médicos têm o direito de prescrever, sim. Deveriam ter esse direito, deveriam ter todo o direito de prescrever. Se você está numa pandemia em que você não tem outra alternativa, você vai ficar proibindo o cara, por quê? Porque passou no Jornal Nacional que não pode, então não vou prescrever. Acho um absurdo, acho uma temeridade isso. Esse pessoal que está com essa ideia aí de que não, que médico que usou isso não pode, que não sei o que lá, que tem que ser proibido e coisa e tal. Esse pessoal é que está mobilizado politicamente. Esse pessoal é que fez a coisa errada na pandemia, né? Essa notícia foi sugerida por Dólar com Lula é adolescente bate 6 fácil, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? E como... Aliás, o cara fala isso aqui também. E ele não é um caso isolado? É um absurdo que existam tantas pessoas direcionadas politicamente na medicina. Meu amigo, você não parou a pensar que os médicos, a maioria dos médicos concorda com esse cara. Isso não quer dizer que a coisa esteja correta a posição dele, ao invés de você, que da sua cabeça, da sua lorota aí de ouvir a Rede Globo, chegou à conclusão de que não funciona esses remédios e que a vacina é a coisa mais maravilhosa do mundo e coisa e tal, né? Será que você não consegue nem pensar um pouquinho assim, de falar, será que não são eles que estão certos? Será que somos nós que estamos errados? Será que... Né? Não, o cara não pensa isso. O cara acha que ele, como jornalista... ele jornalista, ele sabe da coisa, ele sabe mais, o médico que está errado, que está direcionado para a direita, né? Cara, é impressionante isso, bicho. É impressionante realmente, né? Aqui, ó, a chapa teve 40% dos votos válidos, ou seja, excelente, ganhou, a maior parte dos médicos votou nele, excelente coisa, não tem problema nenhum. Ele disse que a equipe que trabalhava atendeu mais de 4 mil casos, com pouquíssimos desfechos fatais. E falou, isso aqui ele falou na pandemia, né? Que nós temos resultados, excelentíssimos senadores, nós temos resultados, não é opinião, são fatos, né? E de fato, tem inúmeros resultados mostrando que havia ajuda nisso daí. Inclusive, depois que passou a pandemia, depois que acabou essa polêmica, né? Depois que a esquerda conseguiu tirar o Trump lá nos Estados Unidos, conseguiu tirar Bolsonaro aqui no Brasil, e aí não tinha mais tanta polêmica, nos países de primeiro mundo começou a haver uma revisão dessas coisas todas da pandemia muito forte. Aqui no Brasil ainda não. Aqui no Brasil o pessoal tá calado nesse aspecto. Mas lá em Londres rolou o Lockdown Files, em que o pessoal criticou pra caramba o ministro da Saúde da época lá,
que aquelas medidas todas de pandemia, de isolamento, não sei o que lá, aquilo tudo foi tirado do C# do cara, não tinha nada, evidência jurídica, evidência científica nenhuma para porcaria nenhuma daquilo, né? Foi só autoritarismo puro mesmo. E tinha, inclusive, as conversas do cara decidindo, não, quantos pés que a gente vai, bota 6 pés aí de distância, não sei o que lá, coisa assim, decidida em conversa de WhatsApp, não teve estudo científico, não teve nada. Né? Evidentemente o pessoal lá pagou o preço por isso. Lá nos Estados Unidos também o Fauci perdeu a credibilidade totalmente também. Aqui no Brasil o pessoal ainda não fez essa coisa toda não, mas eu acho que um dia a gente vai chegar lá. Um dia vai ficar claro para todo mundo quem é que estava certo e quem é que estava errado nessa história da pandemia. E evidentemente quem estava errado era a imprensa. Pela pura lógica. Olha só, de um lado você tem o pessoal dizendo que o médico pode receitar determinados remédios se não tiver alternativa, se ele achar que é a melhor alternativa aquilo ali. Do outro lado, o pessoal está falando, não pode receitar tal médico, tal remédio, porque tal órgão diz que não tem eficácia, então não pode usar de jeito nenhum. Gente, vocês têm ideia do quanto atraso teria na medicina se sempre seguíssemos esse princípio? Se não tem evidência de nenhum resultado, então não vamos usar de jeito nenhum? Porque o peso que você tem que fazer é se tem risco, né? O risco desses remédios, desde que usados dentro das doses corretas e coisa e tal, é mínimo. Existem milhares de pessoas no mundo, talvez milhões de pessoas que tomam esses remédios diariamente. Por muito tempo, em regiões que tem problema de malária, não sei o que lá, o pessoal toma todo dia e não tem problema nenhum, não é um remédio arriscado. Então qual o problema do médico experimentar esse remédio naquela coisa? A impressão que dá, a única explicação que pode ter para isso é que o pessoal da imprensa, o pessoal da esquerda brasileira, queria que a situação ficasse pior e por isso fez essa campanha tão grande contra isso daí, né? Tanto o remédio A quanto o remédio B se provaram eficazes, no final das contas, em diminuir. É lógico, não é a cura perfeita, não quer dizer que você tomar, você garante que não vai ter problema, mas diminuía muito essa chance, né? E isso foi praticamente negado. Tem gente hoje em dia sendo ainda processada por ter receitado esse remédio durante a pandemia. Olha o absurdo que faz essa patrulha ideológica. Que lógico, é deles. Como é que eu sei que é deles? Porque os médicos estão do lado certo. São os jornalistas que estão do outro lado, né? O cara coloca aqui dizendo que novo representante de São Paulo nega eficácia de vacinas de Covid. Eu também acho que a vacina da Covid não fez diferença não, tá? É só você ver os gráficos, né? O número de casos no Brasil começou a cair muito antes do início da vacinação. Tinha 2% do Brasil vacinado, já tinha caído 50% o número de casos. O que resolveu o problema da pandemia foi a variante Delta, meu amigo. A variante Ômicron, não lembro, uma daquelas variantes lá da época. Enfim, no final das contas foi isso daí, como aliás, diga-se de passagem, acontece com todas as pandemias, né? Todas as pandemias têm isso. E a vacina em si, ela acabou sendo liberada para o público meio que depois da coisa, né? Já estava caindo já a coisa quando o pessoal começou a vacinar, e não fez diferença nenhuma. Eu acho que não fez diferença nenhuma no final das contas. Tenho nada com vacina, ao contrário, sou um grande entusiasta de vacinas, sempre tomei vacina, tomo vacina de gripe todo ano, para mim fez uma diferença enorme, adoro a vacina de gripe. A vacina da Covid eu tomei também, só para ter o cartão lá, para não encherem o saco em aeroporto, esse tipo de coisa, mas sinceramente não acho que fez diferença nenhuma não, tá? Mas, de novo, eu sou leigo, eu não sou médico, isso aqui, eu tô dando aqui meu pitaco. Se o médico acha isso, é mais para minha opinião e para esse lado mesmo, né? Se o jornalista acha diferente, eu acho que eu fico mais com a opinião do médico, viu? Não é por nada, não. Cara, é muito engraçado. Esse pessoal que fala isso, eles não veem. Eu acho que é o que eu falo para vocês, é o grande problema da esquerda, né? Tá todo mundo em bolha na internet hoje em dia, não tenha dúvida, todos nós estamos em bolha. Mas o pessoal que está na bolha da direita, ou na bolha libertária, coisa, a gente sabe que está numa bolha, não tem problema, a gente sabe que tem pessoas que pensam diferente da gente. A esquerda não, esse pessoal, eles acham que eles estão no plano cartesiano das ideias. Não, a gente é o referencial, as outras pessoas estão em bolhas. Meu amigo, você está numa bolha, e é uma bolha desse tamanhozinho, tá? Porque tu não faz ideia do quanto o pessoal não gostou dessas medidas na pandemia, inclusive da obrigatoriedade de vacina. É o que eu falo para vocês, eu acho que vacina é uma coisa excelente, acho que todo mundo devia tomar mesmo. Eu acho vacina ótima, acho que todo mundo devia usar. Agora, ninguém pode ser forçado a fazer nada. Como assim? Forçar alguém a algum tratamento? Isso é um absurdo. Não faz sentido nenhum em lugar nenhum de saúde pública e pode até criar traumas sociais muito piores mais adiante, né? É o que eu falo para vocês. Hoje aqui no Brasil a gente não tem um grande movimento anti-vaxxer, mas lá na Suécia, onde teve uma pisada de bola em que obrigaram uma vacina que depois se provou problemática lá na Suécia, lá eles têm um movimento anti-vaxxer enorme. Para convencer alguém para tomar uma vacina é muito mais difícil. Estados Unidos, uma situação similar, ou seja, você arrisca com a obrigatoriedade a criar um problema que você não tem hoje, né?
Enfim, eu acho que todo mundo deve tomar, mas toma se você quiser. Ninguém pode ser obrigado a fazer tratamento médico contra a sua vontade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.